aluna. Eu estou aqui incorporando o espírito do professor Dadson de Física para a gente dar continuidade ao assunto aqui de formação do universo e do sistema solar. A gente vai responder algumas questões, pessoal. Então, preste atenção, porque agora a gente vai ver questões onde se mistura biologia e física, tá? Porque quem é aluno da plataforma Gonçalves Dias, ele tem que responder questões, seja de qual disciplina for. Pode ser de biologia, de física, de qualquer disciplina e até mesmo questões que envolvam vários conhecimentos que estão ali misturados, tá? Então, a primeira questão, ela fala o seguinte, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Analise as informações a seguir, tá? A primeira afirmativa, ela nos diz o seguinte: só há uma forma de surgimento do universo, não havendo contestação de sua origem, porque acaba sendo muito evidente. Pessoal, será que só existe uma teoria que fala sobre a origem do universo? Será que a gente tem provas concretas de que realmente o universo se formou da maneira que a gente acha que ele se formou? Bem, essa afirmativa está falsa. Por quê? Muitos acreditam no indivíduo, num ser que criou, no grande projetista ou grande arquiteto do universo. Já tem a teoria do Big Bang que fala que o universo ele não necessita de um criador, mas aconteceu tudo de forma espontânea ou até mesmo ao acaso, tá? Nós teríamos sido frutos do acaso. Mas o certo é que não existe nada concreto. Ninguém pode, por exemplo, provar a criação. Eu não posso provar a criação, mas também eu não posso provar a teoria do Big Bang, tá? Então, não tem um consenso. Então, não existe não existe uma forma de surgimento do universo. Existem várias maneiras, crenças pelas quais se acredita que o universo se formou, tá? A segunda afirmativa diz o seguinte: tá, pessoal, se a primeira afirmativa está errada, a gente já elimina aqui, ó, a letra A e a letra D, tá? Porque ele considera que a primeira, se eu considero a primeira como errada, então, se a letra A está dizendo que a primeira estava certa, elimina, tá? A letra D diz que a primeira e a segunda estava correta, então elimina também porque a primeira está errada, ok? A segunda afirmativa diz o seguinte: há duas grandes teorias que se confrontam com relação ao surgimento do universo, sendo a criacionista e a evolucionista. Pessoal, isso aqui é correto, tá? Principalmente com relação à formação dos seres vivos. O criacionismo acredita na criação, né? Essa criação por meio de um Deus. Já o evolucionismo, ela vai falar que os seres vivos eles são produtos da diversificação de um primeiro ser vivo, tá? Que no caso é o ancestral comum de todos os seres vivos. Né? Antes só existia uma única espécie no nosso planeta e como o nosso planeta ele é muito grande, tem muitos ambientes, né, muitos locais diferentes, apresentando muitas condições diferentes, esses indivíduos que eram da mesma espécie foram sofrendo modificações, diversificações ao longo do tempo. E aí, segundo a teoria do neodarwinismo, tá? Ela fala que a vida ela sofre diversificação por meio do mecanismo de mutação genética. Nós vamos ter uma aula sobre esse assunto, tá? Neodarwinismo. Então, a segunda está correta. Se a segunda está correta, por eliminação, só tem a letra B que considera a segunda como alternativa correta. Então, a gente tem a resposta correta aqui, que é a letra B. Tá? Mas vamos conferir aqui a terceira, se está errada mesmo. A terceira afirmativa, ela fala o seguinte: a teoria evolucionista é a única teoria correta, incontestável? Não, né, pessoal? Como eu já falei para vocês, o nome teoria já diz, é algo que não é comprovável, tá? Eu ainda não comprovei essa teoria. Então, a terceira afirmativa está errada, tá? Então, a gente elimina mesmo a letra C. Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte, pessoal. Vamos lá. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida
em energia química que, juntamente com a água e o gás carbônico, que é o CO2, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos. No caso aqui são os carboidratos. Toda essa energia que chega em nosso planeta deve-se a um tipo de transformação química que ocorre em nossa estrela-mãe, denominada de quê? Então, de onde é que vem a energia que o Sol produz? Olha, eu sei que a energia vem do Sol, mas o que acontece no Sol? Que tipo de processo ocorre para que o Sol libere tanta energia? Tá? Essa energia, ela chega no nosso planeta e vai proporcionar a fotossíntese, né? Porque os seres vivos, eles produzem substâncias orgânicas utilizando a energia solar. O termo foto quer dizer luz. E síntese quer dizer que é produção por meio da luz, tá? Então, como é que essa energia lá no Sol ela é gerada? Seria combustão? Será que lá no Sol está pegando fogo? Se lá no Sol está pegando fogo, o que está queimando lá? A letra B, será que o Sol está ocorrendo fusão magnética, ionização solar, fissão nuclear ou fusão nuclear? Pessoal, no Sol não ocorre combustão, tá? Na verdade, no Sol está acontecendo, ó, fusão nuclear. E o que é a fusão nuclear? É um tipo de reação nuclear, tá? A química ela explica bem isso, tá? Mas de maneira bem simples aqui, explicando para vocês, a fusão nuclear, o nome já diz, elementos químicos estão se fundindo e originando um novo elemento químico. Então eu tenho aqui, ó, elementos químicos, esses dois elementos aqui, os dois são hidrogênio, tá? São átomos de hidrogênio. Só que esse átomo de hidrogênio tem dois nêutrons, tá? Tem um próton e dois nêutrons. E esse outro aqui tem apenas um próton e um nêutron, tá? Ambos são hidrogênios por causa da presença de apenas um único próton, porque nós sabemos que o elemento hidrogênio só tem um próton, tá? Então, nós temos aqui o trítio, porque tem 3 partículas nucleares, e o deutério, que tem 2 partículas nucleares. Então, essas partículas se fundem e aí formam um novo elemento químico, um novo tipo de átomo. Esse átomo aqui ele passa a ter 2 prótons. E na tabela periódica, quando você vai analisar, o elemento químico que tem 2 prótons é o hélio, tá? O gás hélio. Então, aqui nós vamos ter formação de gás hélio e ocorreu aqui a fusão nuclear e aí liberou energia. Essa é a energia que o Sol emite, que chega até os planetas na forma de energia luminosa. O Sol ele libera muitos tipos de radiações, né? A energia que a gente pode enxergar tem também a ultravioleta, tá? Infravermelho. Então, energia que é produzida no Sol vai chegar no nosso planeta, tá? Então, acontece aqui a fusão nuclear. Vamos agora para a próxima questão, que diz o seguinte: o planeta Terra se destaca dos demais planetas do Sistema Solar por apresentar vida, tá? Essa é a característica principal da Terra. Planeta que tem vida. O solo, a temperatura e até a atmosfera são modificados pelas atividades dos seres vivos. Solo, ar e água contribuem em conjunto para a manutenção da vida no planeta. A partir dessa informação, podemos dizer que... Então, vamos analisar essas alternativas aqui. A letra A diz o seguinte: a atmosfera, o solo e a temperatura seriam diferentes se não houvesse vida na Terra. Será que se tirasse todos os seres vivos do planeta Terra, será que se não existisse, né? O solo, a atmosfera e a temperatura seria igual como ela é agora por conta da presença dos seres vivos? Com certeza não, pessoal. Os seres vivos eles atuam no ambiente e ao mesmo tempo eles modificam o ambiente, tá? Eu posso até citar para vocês, ó. Imagina um terreno onde você não tem planta nenhuma. Compara o solo desse terreno com o solo de um outro terreno que tem muitas plantas, que vivem animais naquele local. Tem diferença entre esses dois solos? Com certeza vai ter, porque você vai olhar para o solo do terreno que tem mais vida,
Você vai perceber que tem mais matéria orgânica ali acumulada. Então isso significa dizer que os seres vivos, eles modificam sim o planeta, tá? Eles podem proporcionar mudanças nas condições de vida do planeta. Então a letra A é a alternativa correta, tá? Então, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: a grande maioria dos astrônomos é favorável à ideia de que o universo surgiu de uma gigantesca expansão repentina ocorrida entre 10 a 20 bilhões de anos. Pouco depois desse evento, teriam se formado os elementos constituintes básicos da matéria, que mais tarde tornaram-se as grandes unidades astronômicas hoje conhecidas: planetas, estrelas, galáxias, etc. Analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa, vamos lá. No momento da explosão, todas as partículas da matéria se encontravam em um estado de dissociação completa e permanente em função do calor extremo. Esse momento pode ser considerado como um caos primordial. Pessoal, essa afirmativa é verdadeira, tá? Por quê? No momento em que ocorreu o Big Bang, segundo essa teoria, tá? Eu não estou contando essa história como se ela fosse uma verdade absoluta. Estou falando que segundo essa teoria, aconteceu a explosão e não existia elementos químicos, existiam apenas partículas subatômicas, tá? E conforme a temperatura foi diminuindo, essas partículas foram se fundindo, foram formando os primeiros elementos químicos, ou seja, os primeiros átomos, tá? Então, a primeira afirmativa é verdadeira, ok? Bem, segunda afirmativa. Logo após a ocorrência do Big Bang, o universo se expandiu e, como consequência, a temperatura começou a baixar. Então, pessoal, logo após a formação do Big Bang, o universo se expandiu. E, como consequência, a temperatura começou a baixar? Com certeza, né, pessoal? Se foi acontecendo essa expansão, a tendência é diminuir a temperatura, tá? Porque quando os elementos estavam mais próximos, o número de choques entre esses elementos era maior, então, consequentemente, a temperatura era maior, tá? A terceira afirmativa. Cerca de 1 milhão de anos depois da grande explosão, formaram-se os primeiros átomos. Aí essa afirmativa aqui, pessoal, ela é falsa. Por quê? Vamos analisar aqui o cronograma, a cronologia, na verdade, a cronologia do Big Bang. Conforme a gente pode observar aqui, nós temos 380 mil anos depois do Big Bang, os elétrons e núcleos se combinaram em átomos. Então não foi o quê? Não foi questão aqui de 1 milhão de anos depois. Foi menos tempo, tá? Beleza, vamos para a próxima questão. Diz o seguinte: nosso planeta apresenta uma série de particularidades que o torna totalmente habitável por tanta biodiversidade. Uma das vantagens existentes é que uma boa parte da radiação ionizante advinda dos ventos solares é inibida e assim os seres vivos são mais protegidos contra possíveis mutações genéticas ou até mesmo de efeitos somáticos que não são hereditários. Assinale abaixo qual das características da Terra proporciona essa vantagem. Então, só explicando o que o enunciado está falando, pessoal, o Sol ele apresenta ali os chamados ventos solares, né? Esses ventos solares eles trazem muitas radiações que são altamente penetráveis aos seres vivos. E o que isso significa? Nosso DNA, ele é uma molécula, né? Que é helicoidal, formato de hélice. E tem átomos nessa molécula. Esses átomos podem ser arrancados por ação de radiações, tá? Vamos imaginar que a radiação, eu posso até comparar a radiação como se fosse uma bola de bilhar se chocando contra uma bola de bilhar. Essa bola de bilhar que está sofrendo esse choque seria, por exemplo, um átomo presente na molécula de DNA. E a bola de bilhar que está se chocando contra ela é como se fosse a radiação que está vindo do Sol.
Então, a radiação ela vem em direção à molécula de DNA, por exemplo, se choca contra os átomos dessa molécula, arrancando, por exemplo, elétrons, tá? Modificando a molécula de DNA. Isso pode gerar o quê? Mutação genética. Essa mutação genética pode gerar, por exemplo, cânceres. Os cânceres, na verdade, eles são resultantes de ação de radiação solar, por exemplo, tá? Já ouviu falar no câncer de pele? Radiação solar atuando sobre a pele. Então, tem vários tipos de cânceres, né? Então, o nosso planeta ele apresenta aí um tipo de proteção contra esses ventos solares. Que tipo de proteção seria essa, tá? Presença da camada de ozônio. A camada de ozônio ela protege contra raio ultravioleta, tá? Raios UV. Mas a gente está falando aqui de proteção contra ventos solares, tá? Uma lua para estabilizar as oscilações do nosso eixo. A distância certa do Sol. A presença de um campo magnético ou planetas gigantes que nos protegem à distância. Os planetas eles vão nos proteger contra asteroides, contra meteoritos, né? Corpos celestes que podem se chocar contra o nosso planeta. Então, os planetas gasosos, no caso do Júpiter e de Saturno, eles têm uma gravidade muito grande, então eles conseguem atrair grandes corpos celestes para que eles não possam chegar até o nosso planeta, tá? Mas eles não vão nos proteger contra essas radiações dos ventos solares, tá bom? Então, na verdade, o que vai proteger a Terra contra os ventos solares é o campo magnético, tá? E, inclusive, essa ação do campo magnético a gente pode até perceber na aurora boreal. A gente olha para o céu na região do hemisfério norte, e a gente vai perceber que lá a gente tem ali uma luminosidade diferenciada à noite, tá? Justamente que é por conta da interação dos ventos solares com o nosso campo magnético. Próxima questão, que diz o seguinte: a origem dos seres vivos é explicada por diferentes teorias. Em uma delas, a vida na Terra seria originária de micro-organismos advindos do espaço, que teriam sido distribuídos por meteoros, asteroides e planetoides. Em suma, ela propõe que seres vivos podem sobreviver aos efeitos do espaço. Essa ideia é denominada de quê? Cosmologia, criacionismo, panspermia, evolucionismo ou biogênese. Pessoal, nós vamos ter uma aula sobre biogênese e uma outra teoria que a gente chama de abiogênese. Tá? Nós vamos ver que aconteceu lá no início da ciência, né? Muitos cientistas acreditavam que a vida ela surgiu de forma espontânea. Tipo assim, vamos imaginar, de um monte de lama nasce sapo, rãs, pererecas. Então imagina que de um local que não tem vida, tem a capacidade de originar vida. Isso aí é a biogênese. E a outra teoria é chamada de biogênese. Essa teoria diz que seres vivos só podem originar seres vivos, tá? A gente vai ter uma aula sobre essas duas teorias. Agora, aqui ele está falando de que existe uma teoria que explica que os primeiros seres vivos que ocuparam o nosso planeta teria vindo a bordo de um asteroide, de um cometa, sei lá, de alguma coisa, de algum corpo celeste que caiu no nosso planeta. E esse corpo celeste tinha micro-organismos. E a partir desses micro-organismos teriam sofrido um longo processo evolutivo, teria se diversificado bastante e originado toda a vida do nosso planeta. Essa teoria, pessoal, é chamada de panspermia. Então a alternativa correta vai ser a letra C. Se eu não me engano, tem um filme chamado Evolução, tá? Você coloca lá no Google que ele explica um pouco sobre a panspermia. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu falei um pouco sobre a formação do universo, associei esses conhecimentos com a biologia e eu aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.